Olá, continuando, agora a gente vai ver a identificação de estreptococos. Então, os estreptococos são cocos gram-positivos, só que eles são o quê? Catalase negativa, certo? Então, os estreptococos são caracterizados pelo tipo de hemólise, se a hemólise for completa, beta-hemolítico, se a hemólise for parcial, alfa-hemolítico, se não houver hemólise, gama-hemolítico. Então, a gente vê aqui na coloração de Gram o aspecto dos cocos. São cocos gram-positivos em cadeia, em corrente, tá? Então, em pérola, tá certo? Então, cocos gram-positivos em cadeia. A gente vê aqui uma hemocultura, vários coquinhos gram-positivos em formato de colar de pérola, certo? Aqui também a mesma coisa, cocos gram-positivos em formato de colar de pérola. O estrepto pneumoniae é um dos estreptos que são diplococos. Então, somente dois coquinhos, e em volta deles você vê que tem clareou um pouco a coloração, então isso daqui é uma cápsula. Então, é um diplococo encapsulado, bem clarinho aqui, vendo em volta, tem uma cápsula. Então, principalmente o estrepto pneumoniae, ele é um diplococo. Então, a hemólise aqui, a gente vê uma beta-hemólise, uma hemólise completa do agar-sangue, então o sangue hemolizou totalmente. E aqui o não hemolítico, onde você não observa nada em relação a isso, né? Então aqui tem hemólise e aqui não tem hemólise. Continuando aqui a nossa querida Rebecca Lancefield, que foi a mulher que classificou os estreptococos em grupos. Em grupo A, ele chamou o estreptopiógene de estrepto do grupo A, estrepto do grupo B, mas a classificação dela lá não serviu para classificar todas as espécies, então alguns ficaram fora, como pneumônia, viridas, enterococos fecalis, mas ainda tem alguns lugares que vocês vão observar, estreptococos do grupo A é o piógene, estreptococcus do grupo B é o agalacti. Então a gente vê aqui o estreptococcus piógene, é uma colônia que beta-hemolítica, bem clássica, do grupo A, classificação de Lancefield, Rebecca Lancefield. O piógenes, ele produz toxinas, principalmente essa toxina eritrogênica, que ela dissemina pela corrente sanguínea, altera a permeabilidade vascular e causa vários eritemas por todo o corpo. Essa bactéria também possui cápsula, possui proteína M, que inibe a fagocitose. Outra importantíssima é a streptolisina O, que lesa as hemácias e outras células. Então, é uma toxina produzida pelo Streptococcus pyogenes. As principais infecções causadas pelo Streptococcus pyogenes está relacionado com infecções de orofaringe, faringoamidalites. Então, faringe, amígdala, pele causa piodermites, impetigoris e pela. Então, aqui o estáfilo também causa, então bactérias diferentes causando a mesma doença, certo? Então tem doenças que apresentam vários agentes etiológicos como causadores. Então ele pode causar bacteremia, febre reumática, glomerulonefrite e outras infecções. A febre reumática e a glomerulonefrite é uma reação secundária à infecção pelo Streptococcus pyogenes. Então o organismo produz anticorpos contra o Streptococcus, e esses anticorpos acabam se depositando em articulações ou no rim, causando processo inflamatório. A gente vai ver. Então, o que quer dizer isso? A resposta imunológica gerada leva, então, a resposta imunológica, os anticorpos produzidos pelos nossos plasmócitos, nossas células de defesa, contra o estreptopiógeno, gera a formação de anticorpos com reação cruzada entre certos antígenos dos estreptococcus. Então, além de agir esse anticorpo, ele, por alguma falha, ele acaba também atacando os rins e algumas articulações, causando febre reumática e causando glomerulonefrite. Tá? Então, você tem aqui uma sequela não purulenta, quer dizer, o paciente já teve infecção há alguns anos, tem os anticorpos e acaba apresentando os sintomas de glomerulonefrite, os sintomas de febre reumática, vai pesquisar uma antistreptolisina O, que é o exame, e dá positivo para esses anticorpos. Então, ele causa a febre reumática. Então, o paciente teve uma amidalite em alguma fase da vida e posteriormente produziu os anticorpos, e esses anticorpos começou a atacar, em vez de atacar
a bactéria começou também a atacar o quê? Os rins, os tecidos, causando processo inflamatório, reumatismo, febre, um tipo de reumatismo é a febre reumática. E também o mais sério aqui, pode atacar a válvula cardíaca, pode atacar principalmente o rim e causar glomerulonefrite. Aqui já é consequência da toxina produzida, então você vê a erisipela, essa vermelhidão na pele. Aqui, se você fizer uma cultura da bactéria, não vai crescer nada, porque aqui não tem a bactéria, é a toxina da bactéria que está causando essa infecção. Causa a escarlatina. Aqui, se você fizer a cultura já da orofaringe, você vai positivar a amostra. Então, você já encontra a bactéria. Mas a tonalidade bem avermelhada da pele em função da presença da toxina. Então, ela causa as placas aqui de pus nas amígdalas, tudo em consequência dessa infecção. Vários pontos aqui bem avermelhados causados pela infecção. E depois de alguns anos, alguns pacientes podem desenvolver febre reumática ou glomerulonefrite. Não todos os pacientes. Em torno de 8% desses pacientes podem desenvolver. Outra infecção causada por Streptopiógenes é a faceite necrosante, que é um tipo de gangrena que dá na pele, a toxina espalha, ocorre morte tecidual, e uma das características é essa bactéria devoradora de carne. Então a bactéria produz essa toxina altamente letal. Outra espécie de streptococo é o H-lacti. Qual a importância do H-lacti? Ele causa um dos maiores causadores de óbito em neonatos. Então ele causa bacteremia, pneumonia, meningite nos neonatos. Então como que a gente faz? A gente tem que colher o swab anal e vaginal da gestante, em torno da 37ª semana de gestação, para ver se a gestante tem essa bactéria, o Strepto H-lacti, e se ela for portadora sã, no momento do parto, ela tem que fazer o tratamento com antibiótico para prevenir a transmissão dessa bactéria no parto normal. Então a gente vê aqui, a outra é o Streptopneumoniae, outra bactéria de importância dos estreptos de importância. Ela já é um diplococo, como eu falei, é um diplococo, são duas bactérias, tá? Ela produz uma hemólise parcial, alfa-hemolítica, e é causadora de meningite, septicemia, otite e sinusite. Um dos maiores causadores de sinusite, Streptopneumoniae e meningite, conhecido também como pneumococo. E para finalizar, os enterococos, a gente vai aqui chegar no Enterococcus fecalis, que hoje essa bactéria produz resistência intrínseca, ela nasce já resistente a vários antibióticos, inclusive a vancomicina. Então, isso aqui hoje está causando alguns enterococos, causando estrago dentro de hospitais, causando principalmente endocardite, tá certo? O diagnóstico laboratorial, prova da catalase, os estreptococos são catalase negativa. Então, se der positiva é estáfilo, se der negativa é estreptococcus. Então, se você colher o swab da orofaringe de uma criança, vai crescer, se crescer no agar-sangue, colônias beta-hemolíticas. Como que a gente vai fazer a identificação? A gente faz a provinha da bacitracina. Coloca a bacitracina, disquinho de bacitracina. Se a bactéria for sensível à bacitracina, é o piógeno. Se a bactéria for resistente, é outros estreptococcus beta-hemolíticos. Tem essa provinha também de PIR test, que você pega a colônia da bactéria, passa nesse disquinho, se ficar rosa, der positivo, provavelmente esse estreptococo é um estreptococo piógenes. Mas é mais fácil a gente fazer a provinha da bacitracina. Se der sensível, a bacitracina é Streptococcus piógenes, provavelmente. Então a gente vê aqui nesse organograma, se for beta-hemolítico, bacitracina sensível, bacitracina sensível, piógenes. Bacitracina não, e outras espécies de Streptococcus, certo? Então, no laboratório médio de pequeno porte, a gente chega até aqui. Se você quiser identificar outras espécies de Strepto, talvez encaminhar esse material para um laboratório de referência. E se for alfa-hemolítico, a gente vai fazer a provinha da optoquina. Se a optoquina for sensível, pneumônia. Se a bactéria for resistente à optoquina, outros Strepto alfa-hemolítico. Então a gente chega até aqui. Ah, mas quais outros?
Daí, se você quiser saber, é interessante enviar para um laboratório de referência. Da maioria dos laboratórios, a gente chega até aqui, certo? Faz a provinha se a bactéria for beta-hemolítica, se for sensível, Piógenes. Se for resistente, outras espécies de estrepto beta-hemolítico. E se for alfa-hemolítico, se a optoquina for sensível, Streptopneumoniae. Se a optoquina for resistente, outras espécies de Streptococcus. O H-lacto também é uma colônia beta-hemolítica, então maior causador de infecção em neonato, colônia beta-hemolítica. A gente vai fazer o CAMP test. O que é o CAMP test? Você faz uma estria aqui com Staphylococcus aureus, geralmente já vende o kit já com esse Staphylococcus aureus. Você vai pegar o suave dessa bactéria que foi previamente colocado num caldo de enriquecimento para fazer a seleção dos Streptococcus. Esse caldo é o Todd Hewitt. Ele vai eliminar a maioria da bactéria da flora vaginal e intestinal, porque essa bactéria coloniza tanto o ânus como a vagina. Então você vai pegar o suave e vai chegar bem próximo aqui dessa estria. Então você pega o suave, corre para cá, não toca, chega até aqui e após 24 horas você vai observar a formação desse padrão de hemólise. Se tiver, a gente já classifica como Strepto H-lacti, certo? E é um Streptococcus do grupo B. Existe alguns kits já de reação imunológica, onde você pega a bactéria, pinga uma gotinha desse reagente, você consegue identificar se é estrepto do grupo A, do grupo B, C, D, F. Então, só que são caríssimos e é melhor fazer a identificação através daquele sequenciamento que eu estava falando. O Streptococcus pneumoniae alfa-hemolítico é um diplococo, colônia alfa-hemolítica. Então, você vai fazer a provinha da optoquina. Você pega a colônia, semeia ela, coloca um disquinho de optoquina. Se a bactéria não crescer em volta do disco, é sensível, então essa bactéria já identifica ela como Streptopneumoniae. Se crescer a bactéria, outros Streptococcus alfa-hemolíticos, certo? Daí a gente vem aqui para o Enterococcus. O que interessa agora para a gente é o Fecalis. A gente viu que é um Streptococcus alfa-hemolítico, não produz hemólise, catalase negativa. Você vai pegar a bactéria e colocar na bilisculina. Se a bactéria for bilisculina positiva e crescer no caldo rico em cloreto de sódio, é um Enterococcus fecalis. Então, a gente vê aqui catalase negativa, se for uma bactéria gama-hemolítica, faz a provinha da bilisculina. Se a bilisculina der positivo, a gente chega no Streptococcus fecalis, junto com o crescimento em um meio rico em cloreto de sódio, também ele cresce. Então você identifica aqui o Enterococcus fecalis. Se der negativo, a gente solta outras espécies de Streptococcus gama-hemolíticos. Quer saber qual é? Então existem outros testes para diferenciar as espécies de outras espécies de Enterococcus, mas eu acho que a maioria dos laboratórios de pequeno porte, a gente consegue chegar até essa prova e já solta outros Streptococcus gama-hemolíticos ou já consegue isolar a bactéria como Enterococcus fecalis. Então a gente vê a provinha da bilisculina, um controle aqui negativo, e a bactéria, o Enterococcus fecalis, ele causa enegrecimento do meio e turvação do soro rico em cloreto de sódio. Então aqui você viu que ficou clarinho, a bactéria turvou, a placa o meio ficou enegrecido e turvou o caldo aqui, você consegue identificar como um Streptococcus fecalis. Então a provinha de bacitracina é utilizada para diferenciar as estreptos de estrepto beta-hemolítico. Daí a gente consegue identificar principalmente o Piógenes, que é bacitracina sensível, certo? A gente vê aqui ele é sensível, então é Strepto Piógenes. A testinho da optoquina é para identificar os pneumoniae, se for sensível é o pneumoniae, e a bilisculina a gente utiliza para identificar o Enterococcus fecalis. Se for bilisculina positiva e crescer no soro, a gente solta fecalis. Se alguma delas der negativo, a gente solta outras espécies de Streptococcus gama-hemolíticos. Tá ok? Muito obrigado!